Tá no ar, a bola não para pra você. Você que acompanha no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva lá, né? Toda semana sempre tem entrevista inédita. Hoje, até de uma forma especial, normalmente o programa Bola Não Para entra de forma inédita no canal de São Paulo e também no meu canal no YouTube. E hoje também entrando no meu canal no YouTube uma entrevista interessante para quem acompanha a vida do Palmeiras. Eu por muito tempo na Jovem Pan fui setorista do Palmeiras por 15 anos. Voltei agora a ser setorista no Esporte 9 lá com o Alex Miller, pessoal da Rádio 9 de Julho. Então sempre é bom falar aí do Palmeiras, né? Que sempre tem notícias, sempre efervescente, né? O Palmeiras em todos os momentos, os bons e ruins, sempre tem notícias que agitam aí os bastidores. Eu estou recebendo aqui na ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Agradecer a ACESP mais uma vez por abrir as portas para receber aqui o A Bola Não Para. O Paulo Júcio. Paulo Júcio, eu conheço há muito tempo o pai dele, né? Já saudoso Jair Júcio. O Paulo também conhece há um bom tempo, conselheiro do Palmeiras. E o Paulo veio para falar uma coisa interessante aí, pelo que a gente tem visto do ambiente político. Teremos eleições para a presidência do Palmeiras no final do ano, para uma gestão que se inicia em 2022. Aliás, a partir de dezembro já, iniciando aí pós-eleição, já uma nova gestão, e a gente vai falar muito sobre isso. Paulo, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo aqui para poder participar do programa Bola Não Para. Quero que você fale, primeiro se apresente para o pessoal que está assistindo a gente. Quanto tempo já de Palmeiras como conselheiro do clube, Paulo? Olha, primeiramente quero agradecer, assim, imensamente o espaço. Eu sei que estamos passando em tempos de pandemia aí, e aí quem vai fazer as perguntas é você aqui para mim, mas eu quero deixar claro, muito claro, que você é uma pessoa especial aí, consideração que tem, eu sei da história sua, que setorista do Palmeiras, e aí eu quero deixar aqui já claro alguma coisa muito, muito importante para o nosso meio de mudança de mundo, né? Pô, a gente está aqui do lado agora. Até brinquei, falei, ei, com máscara, sem máscara, aquelas coisas. Então eu quero deixar bem claro aqui, o Fred é uma pessoa que, até no longo da minha história de Palmeiras, eu fui gandula. Sim, a gente vai falar dessa parte, mas... Só que o Fred aqueles caras que já estavam lá. Então, assim, eu queria dizer o seguinte, falam-se muito do futebol brasileiro, vamos falar de Palmeiras, mas assim, eu vou fazer aqui defesa aqui de pessoas boas. Tem muito jornalista esportivo, comentarista, etc., que fala que o futebol brasileiro tá ultrapassado. E eu vou deixar aqui o recado, cara. Vocês também precisam renovar. Como esse rapaz aqui que não se verte a nenhum sistema e continua fazendo o trabalho dele com muita honra, com muita seriedade. E é por isso que eu tô aqui, porque não é fácil estar em qualquer lugar, porque senão as pessoas não estão muito assim com você, né? Paulo, então, quanto tempo de conselheiro já do Palmeiras? Bom, vamos lá. Já a gente vai contar a sua história desde a origem, você foi gandula. Algum título importante da história do Palmeiras, por exemplo, você era gandula do Palmeiras lá no antigo Palestra Itália, por exemplo, a gente vai falar a respeito, mas eu quero que você fale um pouquinho de conselheiro, até porque a nossa entrevista, nosso papo tem a ver por você ser conselheiro, o que teremos pela frente aí na disputa presidencial do Palmeiras. Olha, eu tô no meu terceiro mandato. Tá? Eu disputei 4, no primeiro eu fiquei por um voto em 2011, estou no meu terceiro mandato e o meu ingresso ao Conselho Deliberativo foi devido àquela vontade de convivência de clube, e meu pai já militava na política do clube, então o que aconteceu? Eu vivia cobrando meu pai, e eu lembro que quando nós fizemos o primeiro descenso, fatídico descenso de 2003, meu pai chegou em casa, eu queria bater nele, né? Só que, coitado, ele não tinha culpa. E passado-se um tempo, antes de casar, falei, pô, pai, o Palmeiras tá atrasado, o Palmeiras tem que fazer isso, o Palmeiras tem que fazer aquilo. Corneteiro, sabe? Sim. Meu pai me deu um tapa de pelica, ele falou, você já tem idade suficiente, vai lá, se candidata a conselheiro e vai fazer o que você acha que tem que fazer Palmeiras. Aí eu falei, poxa, fiquei meio sem graça. E eu falei, é verdade. E aí eu resolvi militar aí na política. Então eu estou no meu terceiro mandato de conselheiro. Eu tenho 2 diretorias, né? Passei por 2 diretorias, passei na diretoria do Departamento Social do clube e do Departamento Interior, que todos conhecem, aí como os cônsules, né? Os consulados no Brasil afora, dentro do Brasil, e foi muito bom a minha passagem, né? Que foi minha última passagem pela primeira gestão do atual presidente. Então eu passei por esse departamento e foi muito bom. Eu peguei o departamento
praticamente era uma pasta e algumas coisas. E foi muito bom, foi muito satisfatório ver que o palmeirense não está na capital. A capital aí nós somos 12 milhões, 13 milhões de habitantes, você tem 3, 4, não faço ideia. Mas nós somos em 18 milhões, está espalhado no mundo inteiro. Isso me deixou muito mais, não mais palmeirense, mas muito mais, acho que um pouco mais xarope para poder estar dentro desse meio. E você, né, a gente citando agora já, você foi gandula, né? Quanto tempo você foi gandula do Palmeiras? E como que aconteceu isso, Paulo, para você se tornar gandula? Porque normalmente o gandula já é um pouco mais velho, às vezes participa, você não, você é novo. Moleque Gandula aí do Palmeiras. Tem uma história muito conhecida, assim, eu acho que até a origem do gandula, você sabe o que é o gandula? Qual que é a origem? Gandula era um jogador do Vasco, Sim. né? Que ele estava no banco de reserva, uruguaio, não salvo engano, e o Vasco precisava ganhar, as bolas iam para um lado e ele ia buscar estava no banco, buscava para poder e surgiu isso daí. Gandula é o seguinte, todos sabem a história do Palmeiras, né? Quem conhece a história do Palmeiras vai saber daquele saudoso Zé Mineiro. Sim. Ficava lá na... Acho que ele morava lá. E eu era moleque, a gente no clube fazia as nossas atividades, futebol, atleta e tal. E aí ele falou, pega esse menininho, menino, você quer ir lá? Até rodobaca de vôlei também já fui. Aí ele falou, menino, você não quer ir lá? Pô, trabalho de gandula, vai ter um cachezinho. Eu falei, eu vou, né? Pô, coisa legal. E ali se criou, por incrível que pareça, não sei se pode falar, mas se criou uma turma. Hoje não, acho que se o gandula fizesse o que eu fazia no passado, o Palmeiras acho que nem no campeonato estava. Então, mas se criou uma coisa assim de gandulas palmeirense. Sim. E que quando era manda do Palmeiras no Palestra ou no Morumbi, quando mandava, inclusive no Pacaembu, levava os seus gandulas. Sim. E aí surgiu isso daí, para mim não era o cachê em si, mas assim, não tem preço que pague, você sabe, tá na beira do campo, você tá no vestiário, no dia a dia, parece que você joga junto. E eu fiquei praticamente 11 anos. De 93 a 2003, que foi quando a gente voltou. Aí fiz mais alguns jogos, depois parei. Você em 99 estava lá a grande emoção foi ser gandula no título contra o Deportivo Cali? Foi uma Libertadores 99. Foi uma coisa muito louca. Não sei se pode falar, mas vai estender você pro Olix, mas posso contar uma história então. Pode falar, conta aí a história. Então é o seguinte, eu morava ali 3 quadras e eu já tinha feito meus 18 anos, né? E eu não sou de beber nem nada, mas eu estava tão tenso. E debaixo assim eu falei assim, acho que eu vou tomar um negócio aí, acho que eu vou tomar uma pinga, porque eu não sei o que eu vou aguentar. Aí eu falei, dá um negocinho aqui. Tomei, eu falei, esse negócio dá nada, não. Fui pro estádio, aí tava lá no Alviverde, falei, me dá um... Mas eu falei, não era qualquer pinga, viu? Não era velho barreiro, não era... Era Ipioca, a mesma merda. Bom, fiquei lá, entrei, me troquei. Meus amigos, pelo amor de Deus, Paulinho, o ingresso, falei, tem 10 mil pessoas para fora, quem já comprou está lá dentro. Bom, o resumo é o seguinte, eu cheguei no vestiário, aquele clima, né? Era um clima tenso, de uma final de Libertadores em casa. Para mim já tinha feito vários jogos memoráveis, mas ali foi uma coisa muito forte. E eu brinco que a pinga me ajudou porque eu senti a dor daqueles meus amigos que não ia poder estar no jogo. Sim. E a gente, eu meio que sabiamente, com essa ajuda do aditivo, houve uma mudança de portões de acesso a alguns gandulas e esses rapazes me agradecem até hoje de ter pisado lá dentro. E a coisa mais emocionante foi no vestiário, quando na época era o Luiz Felipe. Sim, Filipão. Ele passou por mim e falou assim, guri, nós vamos ganhar esse jogo. Me deu um abraço, aquele jeito dele. Sim. Me levantou, depois que ele me deu aquele abraço, eu falei, parece que eu vou jogar, né? E ele era muito, nessa ocasião, ele era muito apegado com os gandulas, comigo. Ele falava, não vamos precisar de vocês. Eu falei, não precisa de mim, não jogo bola, né? Aí o que aconteceu? Aí na Argentina os caras sumiam com bola, e é verdade fazer isso mesmo, né? Mas, não sei se pode, mas já passou, a gente fala dessa história. Ele conversava muito comigo, sobre o Palmeiras precisa ganhar, o que você vai fazer? Eu falei, professor, vamos repor a bola rápido.
Falou, não é bem assim. Se você repor a bola rápido, num contra-ataque, a gente toma um gol e depois é mais difícil correr atrás de 2 gols. Mas se tu me segurar aqueles seus 3 segundinhos que você sabe da bola, eu consigo recompor minha zaga, 1, 2, 3, e a gente não toma um gol. Isso fazia parte. Eu não sei se eticamente, mas eu acho que fazia parte um pouco do futebol. Não tem a torcida que não está escalada, e dizem aí o nosso adversário que quando voltar o 12º jogador eles vão melhorar. E de fato, tem essas influências. E ele, depois de muitas passagens, posicionamentos, digamos lá, se trabalhar ali da torcida organizada é terrível. Sim. Você não pode fazer nada, você é xingado, xinga sua mãe, todo mundo. Aí depois você vai para o outro lado, depois você vai pro goleiro do Palmeiras. Aí o goleiro do Palmeiras virava, ficava, trabalhava, sabia onde ele ia bater o tiro de meta. Aí o do adversário, uma confusão, Copa do Brasil, 97, Palmeiras com o resultado na mão. Eu ficava atrás do símbolo para fazer uma reposição de bola, eu ia na lateral. Se o goleiro vinha pela direita, eu ia pela esquerda. Aí foi o Marcelo Ramos que fez aquele gol, não me lembro. O Veloso deu uma soltada ali e aí a gente ficou no meio do caminho. Então é o seguinte, eu fiquei muito atrás do banco do adversário. E o Felipão, eu vou resumir, que é uma história muito grande. E ele falava assim, você tem que ficar de olho lá, o que acontece? Às vezes tem uma coisa importante, né? Não fica olhando pro jogo. Olha, tá bom. Aí então você ficar ouvindo o técnico adversário. O que tava rolando. Tá. A maioria das vezes era xingando ele, então isso não ia passar. Aí ele falava assim, tem novidade? Eu vi ele falando uma coisa assim. Aí fazia 4 jogos que ele parava assim e falava, tem novidade? E aí, guri? Aí eu falei, 4 jogos, não vou passar nada. Aí era Palmeiras e Olímpia. Sim. Palmeiras e Olímpia pela Libertadores. Terminou empatado. Olímpia não é espanhol, não é castelhano, aquilo é tupi-guarani, né? Então, aí eu sei que ele passou, eu falei, ele não vai falar comigo, ele não vai falar. Aí ele voltou, e aí, tem novidade? Eu falei, eu não entendo o que eles falam, é muito difícil, mas eu vi que ele fez assim 2, eu acho que ele vai trocar 2 jogadores. Eu acho que foi isso que eu entendi. Eu não entendi nada, eu só fui fazendo o número 2 mesmo. E para minha sorte, na hora que voltou do primeiro tempo, que vai assinar, 2 jogadores trocou, ele achou que eu sabia tudo o que estava acontecendo. Mas não é. Então tem várias outras e eu não vou falar uma aqui, porque senão a torcida adversária vai me matar depois. Que era aquelas bolas a mais que caíam no campo, né? Sim. E teve uma decisão aí o time do Corinthians era muito bom, estava muito bom, que o Galeano fez os 3-2. Sim. Depois o Marcelinho veio perder o pênalti. Houve duas bolas no campo ali no final do coração, que eu quase morri, porque veio o banco do Corinthians, veio o policial militar, ainda na época era o Major Marinho, né? Ficava ali lá e eu falei, agora o que eu faço? Naquela época o diretor de futebol ficava no campo, era o Sebastião Lapola. E aí tentaram me tirar, falaram, ele é menor de idade, ele está sob minha responsabilidade. E para te falar a verdade, eu estava com aquela coisa na mão. E eu falei, e agora, o que eu faço? Você olhava para trás, a raiva de uma criancinha queria me matar, né? Porque claro, eu fiz uma coisa, né? Aí me veio uma pessoa que eu não sei que eu posso falar, mas falou com essa voz, guri, se tu jogar mais uma, a gente segura a tua. Eu não sei quem foi. Não sabe? Não. Apenas com o guri a gente já sabe quem é. Não, foi uma voz lá que eu vi. E aí caiu uma segunda voz e na narração fala assim, tá caindo bola no campo. Fala assim, não, são os gandulas. Eu falo, eu tenho uma pequena participação naquele jogo lá. Legal. Então, mas assim, são histórias interessantes de campo, de convivência, de vestiário, dessas mudanças do futebol. E isso me gratificou muito, muito. Por exemplo, tá no campo do Palmeiras hoje. Para qualquer palmeirense hoje que tem qualquer condição financeira, não tem preço, não tem como voltar aquele jogo, né? Sim. Você tá lá dentro, né? Pô, você correr, parece que você tá comemorando junto e é uma coisa que tá no nosso DNA familiar. E Gandula foi uma coisa interessante, porque foi um período longo. Agora na política, apesar de eu estar no 3º mandato, eu fui muito intenso em muitas pautas importantes do Palmeiras. Eu participei de diretorias e tem aquela coisa, porque se é da diretoria você tem que concordar com tudo. Sim.
O pessoal fala que eu sou polêmico. Não é que eu sou polêmico. Eu sou da diretoria, apoio, mas a gente tem que fazer o bem ali pro clube. Então, nem sempre aquele cara que quer fazer certo, talvez não serve. Isso aí não é não é do nosso esquema, não é da nossa turma. Então, eu acabei saindo da diretoria da primeira gestão do Gagliotti. Ele veio, fez a gestão dele. Tivemos aí esses títulos aí muito bons, mas ao contrário do que muitos pensam, todos os clubes padecem, todos os clubes sofrem muito e a administração é uma pessoa comum que está lá administrando um ativo gigantesco, né? Um quadro de funcionários, uma série de responsabilidade que não é fácil, não. A gente vai para o intervalo aqui na Bola Não Para e a gente vai voltar já para falarmos. Por que eu estou conversando com o Paulo Justo? Claro, é importante saber da história dele como torcedor, Gandula, conselheiro, mas tem uma razão por ele estar falando aqui com a gente e após o intervalo a gente vai falar mais propriamente exatamente desse assunto. Então, vamos ao intervalo, é rápido e já voltamos com mais A Bola Não para você. Eu tô aqui no Versa Brooklyn, estúdio 1, 2, 3 dormitórios, com o senador Milton Campos, 175, claro, no Brooklyn. E o Lazer Piquet da Camargo Corrêa, conta pra gente. O lazer nosso é completo, você tem salão de festas no térreo, você tem uma piscina no 6º andar, que são das unidades não residenciais, e você tem uma segunda piscina semiolímpica no rooftop, no nosso terraço. Vale a pena conhecer aqui o Versa Brooklyn. A Bola Não Para está de volta, estamos aqui na ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. É a nossa associação de muitos anos, de décadas, aqui na Avenida Paulista, está permitindo a gente fazer aqui o programa Bola Não Para. Eu estou com o Paulo Júcio, conselheiro do Palmeiras, vai contando sua história dessa relação com o seu clube do coração, inclusive como Gandula, conselheiro aí por 3 gestões, mas tem um motivo e a gente vai falar já desse assunto agora. Paulo, eu queria que você falasse, nós temos eleição para a presidência do Palmeiras neste ano, em dezembro, né? Primeiro você tem o filtro do Conselho Deliberativo, que se vota nos nomes, né? Que serão postulantes a serem presidentes do Palmeiras, o cargo de presidente do Palmeiras, passando pelo filtro do Conselho, vai-se para a eleição à Assembleia Geral de Sócios. O Palmeiras foi o primeiro clube em São Paulo a ter as urnas eletrônicas, inclusive foi na gestão Della Mônica, eu lembro, fui até o TRE, acompanhei o Della Mônica chegando de Kombi, na Kombi do Palmeiras, para acompanhar os testes ali da urna. Ele foi no velório da minha tia, de Kombi. Pegou a Kombi e foi visitar lá. Da urna eletrônica lá, os testes com a gestão do presidente Afonso Della Mônica. Desde então, o Palmeiras utiliza urnas eletrônicas nas suas votações. Mas, Paulo, posso já fazer a pergunta já direto, sem rodeios. Você vai ser candidato à presidência do Palmeiras, Paulo? Olha, eu pretendo ser candidato. Na verdade, não é uma coisa que assim, eu quero ser candidato ou eu quero ser presidente, mas diante do cenário que eu vejo acontecer dentro do futebol e principalmente dentro do Palmeiras, que eu sei muito a fundo ali, eu convivo praticamente, né? Eu moro a 50 metros, assim, gordinho, assim, eu já caio rolando lá, né? Então, assim, eu comecei a chegar a um cenário muito político, né, no clube, e a gente precisa tentar disputar. O Palmeiras tem essa história, né? É tradicional da política, posição, situação, e o que me mobilizou? Foram vários fatores, não foi assim, eu quero ser ou eu vou ser. Para ser conselheiro, você não pergunta para ninguém. Você não chega para a sociedade e fala assim, você acha que eu devo ser conselheiro? Sim. Eu não pergunto para minha mãe, pro meu pai, ou para alguém, você acha que eu sou conselheiro? Você é porque você quer. Sim. Ninguém te impõe nada, né? A não ser que for conchavo político. Caso contrário, não. Você se dispõe, a princípio, por dedicação,
pela sua capacidade, para colaborar, acho que todos. E aí eu cheguei a esse cenário, né? E aí, quando eu vi uma matéria que surgiu do possível candidato, falou da oposição, que é o... Só para o pessoal que está acompanhando a gente não entende um pouco em relação à política do Palmeiras, o presidente Maurício Gagliotti está na sua segunda gestão, só permitindo uma reeleição no Palmeiras, então ele deixa o mandato como presidente ao final da sua gestão, dia 5 de dezembro. Aí, por enquanto, a única candidata que todo mundo já sabe, Leila Pereira, que foi mais uma vez reeleita conselheira, então ela está com condições estatutárias para ela ser candidata, ela será candidata à presidência do Palmeiras, todo mundo já sabe. Antes dessa eleição do Conselho, todo mundo já se falava nisso, pensou só a eleição do Conselho. Uma provável candidatura. Ela vai ser candidata, ela será candidata. E a gente pode falar afirmando, ela será candidata à presidência do Palmeiras, né? A gente já pode usar o verbo dessa forma, ela será mesmo a candidata. Aí surgiu o nome da oposição, primeiramente do Savério Orlandi. O Savério, eu conversei já com o Savério é um cara, gosto muito do Savério, já foi diretor de futebol do Palmeiras, é um cara que estava realmente sonhando e dizendo que ele tem um tempo agora disponível, se dedicar mais a essa eleição, se fosse presidente do Palmeiras, se dedicar ao clube, os filhos dele já estão mais crescidos, tem tudo isso. Aí surgiu o nome do Luiz Pastore, que seria algo parecido como surgiu a Leila Pereira em relação ao poder financeiro, né? Seria poder financeiro de um lado, poder financeiro do outro, como tentaram por muitas vezes colocar Paulo Nobre versus Leila Pereira. A Leila surge na gestão Paulo Nobre, mas depois eles rompem, e aí o Paulo Nobre acabou renunciando como conselheiro do Palmeiras. Hoje ele não é conselheiro, ele não tem condição de ser candidato à presidência, se aventou muito que ele poderia ser candidato ao conselho do Palmeiras, isso não aconteceu. Então ele tem o seu grupo, né? Um grupo político que não é um grupo numeroso, mas tem um grupo que o apoia e que compartilham das ideias do ex-presidente Paulo Nobre, só que ele não é candidato, não será candidato, e esse confronto que muita gente poderia acreditaria que poderia existir algum dia, neste momento não vai acontecer. Aí surgiu o nome do Luiz Pastore, que parece que após análise de algumas posturas políticas voltadas, inclusive com a política italiana, um posicionamento ultradireitista, as redes sociais são cruéis mesmo, e o pessoal vai olhar e vão ver, e acabaram aí criticando o Luiz Pastore. Parece que ele sentiu o golpe, né? Percebeu que não é fácil, não é simples ser candidato à presidência do Palmeiras, por exemplo, e pelo jeito está se mobilizando novamente o nome do Savério. Porém, não é tão simples assim. Aí você quer ser candidato, é isso, Paulo, você viu esse cenário todo que eu contei agora, com esse cenário que eu acabei de expor, você quer ser candidato à presidência do Palmeiras? É esse cenário que você, analisando, falou, pô, pelos nomes que estão surgindo, pelo pessoal que apareceu, você acredita que pode ser candidato à presidência do Palmeiras? Primeiramente, só para não deixar bem assim, né? Deixar bem claro. A questão não é desqualificar nenhum candidato nem nada, que eu falei assim, diante do cenário, seja o candidato 1, o candidato 2, não importa. Isso eu estou falando para mim, diante do momento, o momento que o Palmeiras está, o momento da minha vida também, graças a Deus eu caminhei para uma forma de vida um pouquinho mais qualitativa, porque trabalho, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? E eu trabalhei muito, e acabei, você trabalha, você se desgasta muito, né? A saúde, tudo. E no Palmeiras acho que mais ainda, né? Mas assim, a minha ideia de ser candidato é como uma opção. Eu acho que numa democracia nós não podemos ter lado A, lado B, né? A gente está dentro do Brasil hoje, partindo para uma eleição no próximo ano, presidencial, de governo, onde também estão falando de polarização, de um lado A, lado aqui, e se falam da tal terceira via. Você se apresenta hoje como uma terceira via? Eu me apresento como uma terceira via, como uma opção, como uma opção para o associado, para o torcedor, para eu poder ter espaço e apresentar os meus projetos, as minhas experiências, tudo que eu tenho para contribuir. Eu me vejo, se eu não acreditar em mim mesmo, que eu sou capaz de fazer tal cargo, eu não estaria também falando isso aí de alegre. É claro que não é fácil. A partir de agora que você está falando, você sabe que agora está, entre aspas, exposto, né, Paulo? Assim, sim, as pessoas estão vendo hoje, agora, sim, que você quer ser candidato a presidente do Palmeiras. Sim, pretendo. E não é uma candidatura sair por sair, Paulo? Não. Eu pretendo ser candidato, claro. Todo candidato que pretende ser candidato
pretende também vencer o pleito. E eu tenho minhas convicções, tenho o meu, vamos dizer, o meu certo capital político com alguns companheiros, mas mais do que isso, o próprio associado, que é o que te coloca lá, que te chancela, eu vejo que eu tenho essa participação. Então, não foi uma decisão, eu quero ser. Combinou de pessoas. Você já conversou com mais gente a respeito, Paulo, dentro do clube? Eu conversei com poucas pessoas, mas pessoas de confiança minha. Tá. Porque na política, todo mundo fala, você é legal, você é legal. Sim. Depois lá atrás, Não vota, tá fala que falando mal de votou, você. dá um tapa nas costas e um grande abraço. Então, assim, eu me apresento, assim, de cara, assim, né, em primeira mão aqui, me apresento sim como candidato. Acho que, apesar de ser uma missão, para mim é uma missão, não é uma tarefa fácil, mas assim, eu me sinto muito capacitado por conta da minha experiência. Então, assim, não vou aqui entrar no mérito de quem é melhor e quem é pior, mas eu sou uma opção. Se a patrocinadora Leila vier a ser candidata, ela tem os projetos dela, tem os planos dela, o Luiz Pastor é a mesma coisa e eu tenho os meus. Então, o associado tem que votar. Na minha opinião, o Paulo Nobre já dizia, vota no programa de governo, no que vai ser apresentado. Não pode ser só político, né? Porque eu não sou famoso, né? Eu sou só um gandula. Mas ali nós estamos falando de duas pessoas muito poderosas financeiramente, né? Mas que ganhou o holofote, a gente tem que reconhecer a Leila. A Leila só se tornou conhecida depois que se aliou ao Palmeiras. Porque até então ela era bem sucedida, ela e o marido, né? José Roberto Lamáquia, só que eram ilustres desconhecidos. Sim. Para o público em geral, tô falando. Sim, ela virou uma celebridade, uma celebridade. Antigamente, se ela não estivesse no Palmeiras, ela andasse aqui na Paulista, ninguém saberia que é a Leila Pereira. Hoje, se ela anda, todo mundo sabe que é a Leila Pereira. Tem essa mudança, né, Paulo? Tem. Eu acho que a Leila, ela como patrocinadora, e aí não vamos entrar nesses promenores, mas ela acabou alavancando também. Eu acho que foi uma parceria muito boa, porque assim, a marca Palmeiras é boa, eles fizeram um investimento de patrocínio muito bom, muito significativo, muito. Mas tem uma continha para pagar aí, hein, Paulo? Então, isso não é o patrocínio, isso foi uma coisa que aconteceu no passado. Sim. Inclusive eu fui até aquela pessoa que se levantou contra, e aí isso acaba sendo o errado da história, porque era uma alteração de um aditivo do contrato de patrocínio, que se tornou empréstimo, e que essa dívida existe, né? O que se discute lá dentro, pela gestão, nós temos os ativos, só que os nossos ativos estão indo embora. Nós tínhamos o Guerra, já foi embora, temos o Miguel Borja, enfim, são situações que a gente também tem que ponderar, então a gente tem que separar. Por isso que eu sempre falo, separa a Leila Pereira, já que estamos falando do caso, conselheira, Leila Pereira patrocinadora. Leila Pereira patrocinadora, eu acho sensacional, eu acho que ela leva o nome do Palmeiras, ela tem uma rede social muito boa, muito forte, ela é considerada aí como tia Leila, né? Tia Leila. Todo mundo quer ser adotado pela tia Leila. Ela já parece que até aceitou essa condição. Então, ela se tornou uma celebridade palmeirense, claro. Ela tem uma rede social muito forte, ela tem esse poder. Eu acho que Palmeiras é apaixonante, né? Então, ela acabou... Mas vou te perguntar, Paulo, uma coisa que eu venho sentindo aí há muito tempo. As pessoas têm medo de confrontar a Leila Pereira? Existe esse temor no clube de se confrontar a Leila Pereira? Eu falo confrontar no debate de ideias, de posicionamentos, de pensamentos diferentes. Existe um temor de se confrontar a Leila Pereira hoje no clube? Para mim, no meu ver, sim, porque ela acabou tendo não só o espaço de uma simples conselheira, como eu falo simples com todo respeito, porque eu sou 1/280, então nós somos escolhidos ali pelo associado, mas ela acabou tendo um certo poder, além de um conselheiro, né? Agora, não sei se é porque ela é patrocinadora, mas ela acaba tendo mais influência, até política, inclusive. Então, isso... Se a gente pensar nos desafetos que ela tem hoje, por exemplo, Genaro Marino, o ex-presidente Mustafa, que foi ele que levou a Leila para o clube,
todos esses tiveram algum problema, fora clube, inclusive. Um processo judicial, Sim. né? Fora outros assuntos. Você acha que isso contribui e por isso essa sensação que a gente tem aí de Assim, um temor? tem mais uma do Arnaldo Tironi também. Do Tironi né? também agora. Teve Que é outro que ele também conduziu a Leila junto com o Mustafa para... Quando eles chegaram, inclusive era a nossa chapa, né? Sim. Chamava Palmeiras Forte. Eu conheci, tive um período com eles na chapa. Ela, pela primeira vez eleita, estava junto. Então, assim, existe um certo temor de confrontar. Até eu fui muito enfático em algumas reuniões em que ela pediu a palavra. Eu me senti, pelo torcedor, pelo conselheiro, pela história do Palmeiras, um pouco de afronta, algumas coisas do tipo que eu coloco o dinheiro aqui, eu boto dinheiro aqui. Não, ninguém bota dinheiro. Na verdade, ninguém bota dinheiro. Ela patrocina, muito bom, até porque as marcas dela cresceram, E não só a marca, tá aí os números também que de faturamento mesmo, né? Tirando pandemia, a própria faculdade. Então, assim, isso é business. Ela patrocina numa marca que vale a pena, como a de outros clubes também. Claro. Né? Agora, eu me senti muito afrontado no dia quando ela disse que eu quero saber quem que bota dinheiro aqui. Eu falei, poxa vida, não é bem por aí, porque o patrocínio é uma coisa, né? E esse dinheiro de botar dinheiro que ela falou que bota, não, ela emprestou. E aí o Palmeiras não pode ficar refém sempre de empréstimo. Não é só o Palmeiras, não, os clubes, né? Sim. E eu acho que tem gente, eu conheço histórias de pessoas que ficaram pobres, porque deram tudo que tinha Palmeiras. E sim deram, assim como o Vicente Matheus no próprio Corinthians. E eu vou falar por mim, meu pai, 30 anos militando na política. Meu pai deu a vida. Quanto vale a vida? Né? Então, assim, o pessoal tem um pouco de receio de confrontá-lo, sim. Tem uma ala que o apoia, mas eu não tenho receio de confrontá-lo quando o assunto for Palmeiras. Agora, quando o assunto for pessoal, eu não entro nesse mérito, até porque se eu falar qualquer coisa dela, eu já vou tomar mais uns 3 processos. Paulo, essa última eleição para o Conselho Deliberativo, a presidência do Conselho Deliberativo, muitos esperavam uma vitória tranquila do Serafim, né, contra o Mário Giannini. E o Mário Giannini teve uma votação interessante, inclusive. Claro que uma coisa é a votação do Conselho, a outra é a Associação Geral dos Sócios, né, a votação com os sócios participando. Mas isso mostra que aquela impressão que tinha que a Leila está mandando também no clube, não é bem assim nesse lado político, assim, o Palmeiras apresenta essas nuances, assim, apesar de todo mundo achar, poxa, o Serafim ganha fácil, e não foi tão assim, a diferença não foi tão gritante como todo mundo esperava? Não, a diferença para que se empatasse ou até foram 15 votos, vitória, né? Não, 8 votos. 8, 9 votos. O que acontece é o seguinte... Mas a diferença foi de 15 votos, né? A diferença de... mas se você tem o 8, sim, você está na linha do desempate, né? Então, o que acontece é o seguinte, a gente se prega muito em alternância de poder, começa por aí. Eu cheguei a votar no Serafim quando foi na primeira gestão do Maurício. Eu acho que era um cara experiente, é um cargo que você tem que ser ali, tem que ser o defensor do seu estatuto, é o guardião do estatuto, mas é como na nossa política, todo órgão independente não pode ser refém de política, não pode ser politizado. E eu achei que foi politizado, aliás, não só eu achei, muitos acharam. Então talvez por isso sentiram que também estava politizado, o Serafim muito próximo da gestão, obviamente, claro. E inclusive da patrocinadora. E aí eu peguei, tem uma revista aqui algumas coisas que eu guardo das lembranças, isso é da época do meu pai, aqui a revista aqui é de novembro de 1992, se eu mostrar aqui para vocês. Nós estávamos comemorando o jubileu de ouro da história do Palmeiras, arrancada heróica. E aí quando eu me deparei aqui na segunda página, se você puder ver aqui, Conselho Deliberativo, presidente. Serafim Carlos Delgrande. Cara, eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, com todo respeito à pessoa dele, de verdade. Eu não acho que... Muito se fala em modernidade, mas depois fica sempre a mesma coisa. O futebol precisa...
É passagem. Se um dia eu estar presidente, eu tenho que deixar melhor do como eu peguei, tem que deixar melhor e outro vir e tocar. E só fazendo coisas melhores, não mudando tudo porque é uma política. Então, eu acho que essa questão do Serafim não foi uma medida, eu acho que foi uma régua. O que vazou nas redes sociais, que um perfil aí no Twitter, colocando que seria uma conversa Leila e Serafim, com o número do Serafim aparecendo no celular, sobre Pix, essas coisas, a Leila disse que iria processar, inclusive. Isso, de uma certa forma, mexeu com a avaliação das pessoas. Poxa, será que isso é verdade ou não é verdade? Nada foi provado que foi verdade, né? Foi algo jogado nas redes sociais, que isso é um perigoso, inclusive, que atinge o aspecto moral das pessoas, que não é bacana. Não é nada. Mas isso, de uma certa forma, ficou meio... Porque me disseram que na eleição falaram, ô, Serafim, e o Pix? Os caras tiravam um salvo, brincavam. Tem até a figurinha, fizeram, né? Fizeram, e os caras falavam... Chega nos grupos lá... Virou motivo de chacota, gozação. É a foto do Serafim, manda o Pix. Em primeiro lugar, eu repudio isso daí, porque você entra na vida da pessoa, sim, e aí eu acho um pouco desrespeitoso. Mas assim, eu não gosto dessa história de uma eleição do vale tudo. Sim. Eu acho que tem que ter limites. Eu não sei de onde veio, não sei de onde partiu. Mas você acha que já existiu o vale tudo, no sentido aqui, que isso já ouvi falar, como setorista, o cara está devendo a mensalidade, se analisa lá, os caras têm acesso a quem está devendo ou não, pessoas quitam mensalidade para o cara poder ter condição de voto. Ou se promete outras coisas fora clube, emprego, a chance... oportunidades na vida que podem auxiliar. Isso já foi falado. Nunca foi provado, mas sempre foi falado. São contrapartidas, vamos dizer assim, né? Existe sim, eu não posso provar. Existe, mas não só aqui, existe em qualquer lugar, não posso provar. E não é de hoje, hein, gente? Não é de hoje. Inclusive comigo também. Inclusive comigo. Eu não vou falar aqui, obviamente, né? Mas chegaram a perguntar para mim assim... Qual é o meu preço? Perguntaram o seu preço? Você tem um preço? Todo mundo tem um preço. E eu tenho uma máxima comigo, e aí eu não vou entrar no médio de religião, eu falei assim, a minha máxima é o seguinte, quanto mais caro o cara custa, menos ele vale. Sim. Então, primeiro que eu não estou à venda, né? Eu não sou um produto. Eu estou ali por voluntário, participei de 2 diretorias, graças a Deus foi muito boa, tive aceitação do associado, me dediquei, melhorei, peguei um departamento no interior. Eu me orgulho de algumas coisas, não sei se eu trouxe aqui, mas não depois na bolsa, sobre o departamento interior, que cresceu muito, foi muito legal. Então assim, eu não tenho nada que vai me desabonar. Então por isso que é muito importante essa questão da questão financeira. Poxa, eu sou o Paulo pobre, não sou o Paulo nobre. Então assim, o que significa ter muito dinheiro para estar na presidência do Palmeiras? É porque vai financiar? É porque vai fazer empréstimos? Não. Eu acho que o Palmeiras tem que ser autossustentável, tem que ter pessoas gabaritadas mesmo, a saber aguentar o tranco, porque não é fácil, e assumir. Então, voltando naquele negócio, isso sim, isso existe no clube, isso existe em todo quanto é lugar. Eu era um aluno que não era o melhor aluno da sala. E tinha o tal do representante da sala de aula, né? Sim. Falei, vocês votaram em mim? Porque quem não fazia a lição de casa ficava de sexta aula. Vota em mim que aí, se você não fizer a lição, você não vai ficar de sexta aula. É nada. Eu só queria entrar lá, na hora que os caras não faziam a lição, eu metia de sexta aula. Mas eu falei, não, vai ficar de sexta aula. Quer dizer... Eu enganei o povo, mas eu não podia também fazer a coisa errada ali, né? Então, eu acho que não pode. Eu fiz um comentário, mas desde uma ação dessa, que na escola, se a pessoa faz isso, ela vai fazer em qualquer lugar. Então, não é o meu caso. Graças a Deus, eu não tenho nada que me desabone assim no clube. Houve algumas retaliações políticas, né? Eu fui contra essa maneira de... a mudança do contrato. Sim. Eu fui alvo também de uma questão daqueles envios das cartas do Paulo Nobre, que eu não tive nada contra com isso, enfim. Então, não tem nada que me desabone, você não vai ver um recibo meu do Paulo Justo que reembolsou
uma gasolina, não tenho, porque eu não preciso tirar nada do Palmeiras. Paulo, e até do que eu já citei em relação ao conselho, você precisa antes passar pelo filtro, que é do Conselho Deliberativo, para você ser candidato da Assembleia Geral de Sócios. Você hoje, pensando hoje, você passaria por esse filtro? E quantos votos precisaria mais ou menos para você passar por esse filtro? Olha, o filtro, como você disse, 15%, né? É um pouco recente, mas é 15%, dá uma média de 45, 50 votos. Não é pouco, não são poucos fácil, votos. Parece pouco votos, não são poucos. Mas você fala assim, eu tenho 50 votos? Não, eu não tenho 50 votos. O que eu tenho são pessoas próximas que possam acreditar no meu projeto. E é como eu disse, é um processo, uma campanha para você chegar a um posto, a um cargo, ela começa lá embaixo. Tá. Então, minha campanha começa com os meus companheiros, em apresentar proposta, projetos, alternativa para não ficar essa questão. É uma democracia. Então, assim, eu acho que não tem que ter preconceito. Não é porque eu não tenho bilhões na minha conta que eu não tenho condições. Ao contrário, eu acho que a condição de ser presidente do Palmeiras tem que ser capacidade, conhecimento, experiência, vivência. Então, para mim, eu me sinto muito tranquilo com isso. Então, e tem mais uma. Eu não posso fazer promessa para ninguém para votar em mim, porque caso eu seja eleito... Então, assim... Você vai dar um cargo. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu não sou situação, eu não sou oposição. Até então, claro, eu quero que você fale sobre isso, mas se alguém... que a gente já ouviu, se você me ajudar, eu vou te dar um cargo. Teve uma época aí, teve um candidato que tinha fila e não tinha mais cargo no clube. Teve que criar assessor especial para um monte de gente aí. Atualmente acontece isso. Infelizmente, é uma política que não é Isso você não vai fazer? Não é Nem vai cair na tentação de... Não, de forma alguma. Eu hoje, se eu não me engano, temos 30... até se cria assessorias especiais, Sim. assessorias, não sei o quê. Então é uma média de 38, 40 pessoas são conselheiros. Que te garantiria, por exemplo, muito próximo de passar pelo filtro. Muito próximo de passar pelo filtro. Agora, o que os 45 fazem? Porque quando o Palmeiras padece, você tem 45 assessores, fora seus presidentes, seus vice-presidentes, sua diretoria. Então é uma coisa um pouco complicada. Eu prefiro qualidade do que quantidade. Agora, é difícil, porque todo conselheiro, ele milita na política, ele quer fazer parte de uma gestão. Claro. Né? Agora, você fala assim, eu tenho 50 votos? Não, os 50 eu não tenho, mas eu tenho alguns. Você falou de situação e oposição. Muita gente coloca que você, Paulo Justo, é muito ligado ao ex-presidente Mustafa Contursi. Que eu sou ligado? Não. Você não é ligado ao ex-presidente Mustafa? Não, eu nunca coloquei isso. Não, mas muita gente fala. Colocaram. Sim. Colocaram porque meu pai foi um amigo muito próximo do Mustafa. E se sai aquelas brincadeiras no clube, né, nas alamedas, de falar que eu sou Mustafazinho, Mumuzinho, essas coisas, eu não tenho ligação nenhuma com o Mustafa, a não ser dividir a chapa de conselho, e nesses momentos a gente se fala, que é importante a gente eleger novos conselheiros. Eu converso com ele no clube, eu admiro ele como um ex-presidente, acho que o único, se eu não me engano, que ainda frequenta o clube social, conversa com as pessoas. Eu tenho uma baita admiração com ele, mas eu não tenho ligação nenhuma com ele política, absolutamente nenhuma. Até eu me divido muito com ele, né? Porque eu também sou mais novo, eu aprendo, mas E quando ele teve 2, 3 divergências que eu tive assim pessoalmente com ele demora a reconhecer, mas ali depois ele reconhece. Então eu não tenho aliás, eu não tenho vínculo com ninguém, assim, vamos dizer, dos cardeais. Sim. O meu vínculo é com todos os companheiros. Eu tenho o ex-presidente, o Arnaldo Tironi, como meu amigo, meu companheiro, o próprio Mustafa, outras pessoas do clube que são meus... Roberto Friso, o próprio atual, o terceiro, o Décio Perim, muito próximo. A gente tem essas aproximações. Então, eu queria, né, é ruim, né, porque vai passar 10 anos, se um dia o Mustafa não estiver aqui, é capaz de eu não estar, e ele quando ainda está, né, e aí, fala assim, o Paulo Justo, ex-aliado, Mustafa Contursi,
Vai fazer o quê? Eu prefiro também, se comparar, que me tenha referência com ele, porque foi um presidente vencedor que ganhou muita coisa pelo Palmeiras, do que alguns que não fizeram tantas coisas boas. Do grupo do Paulo Nobre, do grupo do ex-presidente Mustafa Contursi, qual que você bateria na porta primeiro pedindo apoio para sua candidatura? Eu bateria nas duas portas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Você vai fazer isso? Claro. Já tenho conversado com algumas pessoas. Já tenho conversado muito. Você acha que o ex-presidente Mustafa apoiaria você? Bom, ele, pelo que foi falado, ele apoiaria o Luiz Pastor nesse momento, né? Então, eu não sei o que é apoio, né? Porque eu não vejo o Mustafa mais apoiando aquelas... Ele já foi muito mais forte politicamente. Um apoio do Mustafa não era um apoio singular. Né? O apoio dele era praticamente colocava o presidente. Apoio com votantes. Tirando o Beluso, que foi ali uma troca que teve por isso que nós temos o Della Mônica, o próprio Arnaldo Tironi, o próprio Paulo, o Maurício e o Paulo Pobre, não, né? Mas assim, não dá para você mensurar isso. Não tem como, não tá. Mas aí, um apoio dele seria importante para você? Eu acho que se ele vai falar assim, se eu pedir o apoio dele, ele fala, eu te apoio com o meu voto. Será que ele só consegue um voto? Não consegue mais, hein? Já foi muito mais forte, mas ele tem um grupo ainda. Se a gente comparar de numerar o grupo, é um grupo mais numeroso que o do Paulo Nobre, por exemplo. Se for, sim, com certeza. Ele tem uma boa participação, ele tem uma consideração. Sim. Né? Tem aqueles mustafistas que a gente fala, que a gente brinca, né? Mustafistas. Lembra que meu pai, antes de falecer, eu sentei num lugar, né? Meu pai me levou para conhecer, meu pai falou assim, grava esses caras aqui, só esse aqui, todos esses aqui, Se o Mustafa falar para votar em Jesus Cristo, ele vai votar em Jesus Cristo. Mas é uma relação, não sei se de confiança ou se de segurança. Então, assim, eu acho que o Mustafa tem a sua importância no clube, ele milita na política. Sim. Ele é um cofista nato, está sempre no COF. É um cara muito bom, mas assim, não sei quais são os planos do Mustafa em relação ao apoio. E do Paulo Nobre, do grupo, Fanfula? O Paulo não milita mais, né? Sim, mas ele tem ainda as pessoas com quem ele conversa, né? Tem pessoas que ele conversa. A gente sabe disso, né? Sim. Converso com pessoas, eu também converso com pessoas que foram da diretoria, mas são muito próximos ao Paulo. Sim. E eu, sim, bato muito na porta, inclusive acho que tem pessoas boas no grupo dele. O que acontece é que, assim, se colocou muito assim, só o grupo do Paulo Nobre era bom. Não. Eu não achava legal, porque assim, tem pessoas boas e ruins em tudo quanto é lugar. Tem pessoas boas do grupo do Paulo e também tem pessoas que não são boas. Muitos falavam, o grupo do Pes Carmona, que já foi até vice-presidente do Palmeiras, já até assumiu uma época a presidência, a parte ali do futebol do Palmeiras. Esse é um grupo também que você conversaria, que é um oposto, né? Totalmente diferente em relação a esses dois grupos que a gente está citando agora. Com certeza, absoluto. Eu acho que eu tenho que conversar com todos. Mas tem alguns que falam assim, esse eu tenho mais acesso, esse não tanto. Sim, é evidente. Tem alguns que é difícil até falar, né? Eu não sou unânime, mas eu tenho... eu acredito que eu tenho bom trânsito com os nossos companheiros lá do clube. E sim, eu vou apresentar projeto, eu vou apresentar um plano de governo. Eu vou apresentar uma alternativa. Tá. É uma alternativa. Você tem o candidato A, o B, talvez eu seja o C, o D, não sei. Sou a alternativa. E se for o A e o B e você é o B? Você acha que pode acontecer isso? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Por que não? Se a gente for pro B e pro A, e aí nós vamos pro ringue. Pode acontecer, Paulo, de você ser candidato, anunciando aqui, na entrevista você está falando que será candidato, e depois desistir da sua candidatura para apoiar uma outra pessoa ou não? Você gostaria que uma outra, ao contrário, acontecesse, aí te apoiasse? Não, eu não tenho essa vaidade, verdade. Eu tenho, como eu disse, eu tenho ideias, tenho projetos, e aquilo que for bom para o clube, de verdade... Você abriria a mão da sua tentativa? E se houver essa convergência de que aquilo que eu gostaria que fizesse
Claro que não seria eu estando, é muito mais difícil. Mas eu não teria essa vaidade também não, até porque eu, mesmo não na diretoria e considerado como oposição, eu estou enviando sempre ideias via protocolo, para o próprio presidente. Por isso que eu falo, eu não sou oposição. Teve a última aprovação do balanço, algumas pessoas falaram assim, Paulo, você precisa assinar o seu nome lá para dizer que você rejeitou o balanço. Eu falei, mas eu não rejeitei. Assim, eu posso divergir com algum ponto do balanço, mas eu não posso negar aquilo que foi certo. Se comprou lá uma agulha, um lápis, pagou, teve a nota, contabilizou, por que eu vou rejeitar? Então não dá. O que eu gostaria é de trazer de volta um pouco mais de união para o Conselho, despolarizar um pouco. Se é Leila, se é Leila é o Maurício, se é Maurício é Leila, se é um é outro. Eu acho que cada um... A Mancha Verde tem conselheiros no clube, certo? Tem. Certo? Eles estão, a gente percebe, ligado à Leila. Por mais às vezes que critiquem o momento do resultado do futebol, a gente sabe que politicamente são próximos à Leila. Esse é um grupo, por exemplo, que você já não conta, por exemplo. Não é que eu não conto, é que é complicado, porque ali eu vi uma parceria entre eles, né? A Leila se aproximou a Mancha Verde, não só a torcida, como a própria escola de samba, o carnaval, e com os aportes aí de incentivo, ajudou a escola de samba a ganhar um título que eu nunca tinha ganhado. E eu não repudio, não. Eu conheço o Paulo Serdã, ele é o presidente da Mancha Verde. E de antemão aqui, não quero falar aqui da campanha em si, eu sou super a favor da torcida organizada, que a torcida se organize. Né? Se a torcida é organizada e se responsabiliza pelos atos que fazem dentro do campo, é isso que está faltando, é o espetáculo, é o show. Agora, evidentemente que eles não me apoiariam, eu acredito que não. Até por questões de uma certa lealdade, uma troca. Porque eles são, eu falo, torcedor é torcedor, a torcida organizada é torcida organizada. Não dá para a torcida organizada querer também ser o gestor, ou você vai ser o gestor ou você vai ser na torcida. Eu saí das arquibancadas e também conheço outras torcidas organizadas e estou aberto a diálogo com todos. Se organizarem, vamos numa direção só, não podemos ser... Casa dividida não prospera. E Paulo, aproveitando, a gente, claro, quem está assistindo, a gente quer saber muito ligado à alegação em relação ao futebol, né? Até um assunto interessante, porque o presidente Maurício Gagliotti já declarou publicamente, por exemplo, renovações de Felipe Melo, Jailson, até o próprio Anderson Barros tem contrato até o final do ano. Ele vai deixar a primeira decisão de não renovar os contratos de Felipe Melo e Jailson hoje, Anderson Barros, aí depende de uma avaliação, e ele já deixa para o próximo gestor se pensarem diferente. Você renovaria os contratos, por exemplo, do Felipe Melo e do Jailson, como presidente do Palmeiras, caso confirme a candidatura no filtro, todo esse caminhar, como presidente do Palmeiras? Nós estamos em julho. Sim. Tá? Nós falaríamos isso aí aonde? Em dezembro? Sim. Daqui para dezembro, muita coisa pode acontecer. Nós tivemos um caso parecido na Copa do Brasil, que fomos campeões, e o Marcos Assunção era aquela coisa, se renova, se não renova, e ele estava em alta, né? Sim. Assim, era um jogador importante, eu tenho a minha particularidade dele. E ele queria fazer um valor, renovar. E fez uma contraproposta para ele. Quando ele se lesionou, aí ele falou, não, agora eu quero essa contraproposta. Aí o que aconteceu? O próprio Arnaldo já não estava, foi praticamente interditado lá no COF, e aí ele não renovou. Então, assim, não dá para você falar assim, eu renovo. Eu gosto muito do Felipe Melo. O Felipe Melo, quando veio o Palmeiras, eu fui o maior defensor. A gente falou muito mal dele. Eu gosto. Do Jailson, sensacional. Eu encontrei com o Brunoro um dia, sem querer, num evento, acho que da filha dele. Sim. E sentei do lado dele e falei, Brunoro, o pessoal falou muito mal de você, até eu já falei. Mal que eu falo assim de críticas. Falei, mas ninguém lembra que quem trouxe o Jailson foi você, que ninguém acreditava. E foi muito importante pra gente em 2016, naquela campanha onde o Praz teve a lesão. No cotovelo. Agora, a gente tem que ponderar. Renova com o Felipe Melo? Eu renovaria, mas ele aceitaria reduzir o salário? Ou um ano? É difícil, porque a gente não pode
elevar a folha por conta de uma... Mas eu acho ele de extrema importância. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do Felipe Melo. Você acha do presidente não ter falado nem com nenhum dos dois foi uma falha do Gagliotti? Porque ele deixou o Anderson comunicar para os dois, né? Que não ia renovar o contrato. Ele não conversou pessoalmente. Você acha que foi uma falha? Não, eu acho que é uma premissa do presidente. Ele pode vir a conversar ou não. Não tem essa obrigação. E os atletas acabam ficando livres se quiser sair. Eu não vejo, me parece que o Felipe Melo tem desejo de continuar no Palmeiras, né? Tem, mas a gente não sente muita emoção da atual gestão em continuar com ele, né? Em continuar, então... porque assim, a gente tem que ver a condição, de fato. Sim. Condição de financeira. De De investimento. Anderson Barros, você renovaria com ele? Não. Não. Não renovaria. Não renovaria e eu acho que também todos os departamentos, eu acho que tem começo, meio e fim. Eu acho que muito tempo acaba viciando. Eu acho que tem que ter uma política de Estado, uma filosofia. Qual que é o DNA do Palmeiras? É esse. Então, dentro do DNA do Palmeiras, os profissionais, desde os atletas, na minha opinião, até um funcionário de um administrativo, alguém que vai na linha de frente do marketing, tem que saber de onde está pisando, na empresa que você está pisando, a marca, a história, porque é isso que também vai nortear a capacidade do profissional. Né? Você vê o Abel Braga ali, ele chegou... Abel Ferreira, perdão. Abel Ferreira. Chegou de Portugal. Será que ele imaginaria o que era trabalhar no Palmeiras? Como em outros clubes também teve estrangeiro. Então, eu não renovaria não. Não, eu acho que tem que mudar. Você gosta do trabalho do Abel Ferreira? Gosto. Eu acho que o Abel Ferreira é daquela filosofia que precisa de tempo. Na minha opinião, cometeu aquele erro de ter feito aquela entrevista. Ele até se desculpou com o elenco. Antes do jogo contra o Flamengo? Depois do jogo, quando ele falou que fez o relatório, já passou, eu achei que não foi legal. E ele foi muito, muito sério, muito... Que eu fiquei sabendo, ele chamou, não só sentou com a comissão técnica ou com a diretoria, mas com o elenco. E passou ali o calor, né? O calor da emoção. Ele é um ex-atleta novo. E se você parar para pensar depois daquele dia, você viu que o time se uniu, né? Tem vindo aí, nós estamos há 10 jogos, né? Sem derrota. Eu acho que é um bom treinador. Aí nós entraremos numa outra seara aí, falando sobre aquela questão do estrangeiro, né? Sim. Não, mas é mais avaliação como o profissional no Palmeiras. E, Paulo, você já tem plano de governo? Você já tem as suas metas? O que você tem para que o conselheiro se convença que você pode passar pelo filtro e seja o candidato do Palmeiras? Tenho. Claro que a gente tem formas de passar. Sim. Tem um grupo comigo me apoiando muito para a gente fazer uma campanha muito, muito sólida, muito séria, muito pautada em seriedade. Não é uma campanha politiqueira, mas eu tenho que governar para o conselheiro, para o associado e para o torcedor. E ninguém é mais importante que ninguém ali. Eu acho que hoje o Conselho Deliberativo, a casa, o Conselho Deliberativo, ela não é ativa. Ela não é ativa. Eu até, com todo respeito, não votei no Serafim, porque eu acho que a casa ali tem. Você votou no Mário Giannini? Eu votei no Mário Giannini. Eu acho que a casa ali tem que ser uma casa democrática, onde todo mundo tem que ter sua participação, tem que ter comissões para discutir ali alguma coisa, tem coisas de clube, tem coisas de futebol. Então, eu voltando aí ao assunto, eu acho que os meus planos, os meus projetos, bom, a gente sempre tem que ter uma colinha, né? Porque a gente vai chegando... Bom, né? Você tá com a sua, eu tô com a minha aqui. Mas a minha é mais fictícia, mais para ter o propaganda do programa. O plano obviamente, ele é mais complexo, você tem toda, né? Mas assim, alguns pilares, obviamente, não preciso nem falar, que é gestão profissional, isso não precisa ser falado, obviamente. É meritocracia das áreas. Acho que tem que ter meritocracia. Eu tenho muitos amigos lá, mas não é porque eu tenho amigo que você vai ficar lá... Dando cargo. Exatamente. Tem que ter mérito. O cara tem que ter um mínimo de capacidade. Um planejamento com base em todas as áreas. Trabalho em equipe, metas específicas, desafiadoras, metas financeiras, administrativas. Então, falando em governança,
buscar os melhores profissionais para cada área. Você quer aliar o estatutário com o profissional, Paulo? É o seguinte, na política aí já entra uma outra coisa. Eu acho que na política precisa passar por uma ampla reforma, uma reforma do estatuto. Você é a favor dos vitalícios ou contra os vitalícios? Eu sou a favor dos vitalícios, mas com um número determinado, não do número que está. Tá. Porque eu acho que tem que ser um pouco dinâmico, mas é importante o vitalício. Porque, ao contrário que se falavam antes, né? O Sim. vitalício, né? É. Poxa, gente, tem gente lá que eu conheço que foi eleito aí, que eu votei, mas que prestaram um serviço e continuam prestando. E é uma honra. Sim. Então, mas eu sou a favor de diminuir porque o clube diminuiu. Existia uma máxima nos clubes do Brasil, de São Paulo, que a Portuguesa tinha 400 conselheiros. Mas nós tínhamos áreas. Então, volto a dizer, quantidade não é qualidade. Então, eu prefiro qualidade. Então, assim, eu tenho... Agora... Tem bastante coisa aí. É que você bastante tem coisa, marcado. mas eu preciso ser presidente do associado também. Eu Porque preciso muito olhar. se fala, o Paulo Nobre é uma das críticas ao Paulo Nobre, que ele só cuidava do futebol, não cuidava do associado. Aí Exato. entregaram um parquinho lá e disseram, ele fez... Então, assim, isso eu até gostaria de O falar. Maurício é um cara que deu mais atenção do que o Paulo, mas há críticas também. Até foi bom, que é o ponto que eu mais gostaria de falar. O Maurício é o seguinte, ele montou uma diretoria que ele conhecia, que saberia que poderia contribuir pelo clube. Inclusive, quando eu fui da gestão do Paulo, ele me indicou para a diretoria do social e depois da diretoria No interior. do interior dele. O que acontece, gente? Eu quero fazer um comentário muito rápido, mas é muito importante para mim. Você lembra que em 2006 houve aquele movimento do PCC que mandou todo mundo embora para casa mais cedo? Eu estava subindo na Consolação de ônibus, lotado, né? E eu falo bastante, né? Eu acho que já era um politiquinho. Brinquei assim, estava tudo apertado. Eu falei, se eu fosse governador, isso aqui jamais estaria acontecendo, é um absurdo. Um crime organizado para a cidade de São Paulo, né? Aí uma moça toda intelectual, uma menina falou assim, mas você não seria nunca o governador de São Paulo? Eu falei, por que não? Ela falou, o que você faz? Eu falei, eu faço publicidade. Aí ela falou, então você não seria um bom governador? Eu falei, mas por quê? Quem seria um bom governador? Ela falou, seria um economista, um administrador, aí seria bom. Aí eu falei assim, por acaso você está vendo algum economista e um administrador aqui ou um publicitário? Então, assim, no clube, eu, com todo respeito, eu conheço o clube na minha palma da minha mão, eu sei da necessidade, eu sei do anseio, eu sei do potencial que o clube social pode vir a trazer, porque nós somos numa localização de São Paulo privilegiada. Eu acho que o clube tem que ser mais ativo, o clube tem que ser mais atrativo e tem que ser olhado com carinho. Porque hoje tem a concorrência dos prédios, né? Os prédios têm as academias, tem tudo que tem hoje um É clube. diferente, então, por isso mesmo que nós temos que aproveitar o espaço. Você tem uma academia no prédio, mas se você pegar um drone ali nas perdizes, você não enxerga a piscina. A nossa piscina enxerga. Então, assim, existe muito a se fazer. Então, assim, eu gostaria de resgatar os valores. Eu trouxe coisas aqui que eu estava vendo do passado. Os esportes olímpicos, ou Os pelo menos esportes olímpicos aqui, que era muito campeão. o basquete que, por exemplo, revelou Oscar Schmidt, um exemplo. O basquete do Palmeiras chegou à NBB também, e aí, por falta de investimento, se encerrou. Ó, isso aqui é 80 anos de história, 1994. Tudo bem, coincidiu do seu amigo Mustafa Contursi. Seu amigo. Então aqui você tem, tinha o vôlei, futebol de salão. Ele é mais amigo seu do que meu, você conhece ele há mais tempo. Vôlei, futebol de salão, basquete, hockey, patinação, é heptacampeão, levantamento de peso, judô, nós tivemos judocas olímpicos. Sim. Ciclismo, hoje nem tem ciclismo, tem a corrida. Então, Até o do Diego Goiama, o tênis de mesa, né, com o Palmeiras. E aí, mais um ponto, por exemplo, é um orgulho para uma modalidade e representar o Palmeiras num torneio nacional, Então eu sou daqueles assim, o cara vai jogar ping-pong, pega uma camisa lá que é da loja de torcedor e dá pro cara jogar. Não, ele tem que ter o uniforme
Desde o do jogador de botão, como que é o uniforme do jogador de botão? Existe uniforme? Não sei, mas faz uma coisa pro botão, não pega uma camisa que é futebol de botão, não é legal. Tem que ter. O basquete não tem seu uniforme, Sim. Uma regata, o vôlei não tem seu uniforme, eu acho que tem que dar essa atenção, tem que resgatar. E aliás, o esporte olímpico, em primeiro lugar, os esportes olímpicos e o esporte em si, ele cumpre a função social. E o Palmeiras está aí não é para render lucros, e sim para cumprir uma função social a qual contribuiu a sua história toda. O Paulo, vai, você candidato, confirma se você vai e ganha da Leila Pereira. Onde se fala se a Leila sair do Palmeiras, né, se ela não conseguir ser presidente do Palmeiras, ela já ameaçou uma vez tirar os patrocínios do clube. Você teria apoio, você teria um outro aporte financeiro, um outro patrocinador tão importante quanto está sendo a Crefisa e a FAM por parte da Leila Pereira? Primeiro assim, eu acho que essa questão de ameaça houve mesmo, e houve até uma questão que foi parar nos tribunais, né? Então eu não vou entrar nessa seara, mas assim, eu acho que o Palmeiras não pode ser Crefisa dependente. Pelo contrário, eu acho que uma parceria ela tem que ser duradoura. Se ela condicionar isso, é uma decisão dela. Se ela não quiser renovar, é uma condição dela. Agora, se houver propostas e que possa vir, aliás, eu tenho conversado com muita gente, obviamente a gente não vai passar aqui agora porque tem questões de confidencialidade, mas existe gente querendo patrocinar o Palmeiras também. Você teria como prospectar outros patrocinadores? Existe. O Flamengo não é tem um patrocínio só. Ele também tem a camisa do Flamengo arrecada bastante grande, tanto quanto o Palmeiras. Agora, por mim, de verdade, de todo o coração, eu acho que que ficasse uma era Crefisa, não tem e se vier um outro patrocinador e quiser continuar, agora depende dela. Se ela, de fato, declara todo esse apoio, todo esse amor, e se não vencer as eleições, então eu vou embora, vou pegar mais coisas, vou embora, é o direito dela. Mas eu não acredito que ela faria isso, não acredito. Já no nosso final, agradecer a sua atenção, Paulo, aqui com a gente. Seu pai foi muito ativo no clube, né? O Jair Justo, né? Trabalhou muito tempo na base do Palmeiras também. O que você acha do seu pai, onde ele está, onde quer que ele esteja? Deve estar pensando nesse momento dessa sua manifestação, sua busca para ser presidente do Palmeiras. Meu pai foi o mentor aí de tudo, da gente, da nossa família no Palmeiras. E ele gostava, ele fazia com muita paixão, muita dedicação. Ele chegou no clube ali como um qualquer, ele nunca foi um cara importante. Era um cara muito palmeirense, de família. Chegou em ocupar alguns cargos que é o que ele gosta. Ele não era esses experts que tem aí, ele era o que todo mundo às vezes menospreza, ele era somente um estatutário, mas ele teve bons frutos, né? Ali iniciou muitos talentos, saiu dos momentos que ele saiu da base. Eu acho que meu pai é uma coisa que norteou, né? Eu lembro daquele dia, ele falou, vai ser conselheiro e ver o que você pode ser pelo Palmeiras. E só conselheiro é difícil você fazer tudo pelo Palmeiras. Então, eu me sinto hoje uma responsabilidade muito grande, mas é claro que isso daí pesa muito, pesa. Falar do meu pai é uma coisa até emocionante, porque eu acho que com certeza ele estaria ou muito bravo ou muito feliz. Seria o seu primeiro cabo eleitoral já, Paulo, você acha? Jair? Sim, com certeza, ele tem que apoiar o filho, né? Mas eu vejo que ele, talvez seria até o sonho dele, mas, eu repito, ser presidente do Palmeiras não pode ser sonho. Sim. E muita responsabilidade. Então, ao mesmo tempo que é tudo muito complicado, dá para simplificar. O Palmeiras não é uma empresa que você tem faturamento, que você vai ter uma produção, que vai ter a safra. Não tem a safra certa de jogadores que vai ter.
São duas gavetinhas, uma que entra dinheiro e outra que sai. Você controla o que entrou e o que pode sair. E administrar bem. Então, eu repito, qualidade e não quantidade. Enfim, desculpa, eu misturei, mas o meu pai era dessa linha. Meu pai, na última passagem dele, não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para captar um atleta na base. Hoje a base está muito diferente do que era. Faz investimento de 20 milhões por ano, sim, 20 e tantos milhões por ano numa base, e nós precisamos vender, revelar, né? E de lá saiu, na última passagem dele, saiu o Gabriel Jesus. Se der a continuidade, o mérito também de quem continuou, mas ele estava saindo, ele estava indo embora, e até hoje foi a maior venda que o Palmeiras fez. Eu mergulho, sim, porque meu pai era um cara que se dedicou muito pelo clube. E disseram que ele ganhou muito dinheiro, eu estou procurando o dinheiro dele até hoje. Isso foi falado mesmo? Foi. Foi falado que ele ganhou dinheiro com transações de jogadores, que ele tinha 2 apartamentos no cobertura e 2 carros importados. Eu não achei nada, eu só achei um carnê do carro dele, que era financiado e nem seguro tinha sido roubado. Aí eu fiquei com ele. Mas estou procurando, quem sabe eu acho. E essa é a grande preocupação assim, que as pessoas veem, né, já encerrando mesmo, Paulo, e agradecendo, você servir o clube e não se servir do clube. Você tem essa preocupação de não ficar, exatamente porque você está dizendo agora, que você falou do seu pai, que foi comentado mesmo, que ele teria ficado rico através da base, através das negociações da base, você está aí falando. Tá aí você mais do que você, não tem outro para poder falar a respeito, até para falar em memória do seu pai. Mas esse é o grande detalhe, é servir o clube e não se servir dele. Com certeza. E dá para você resistir esse mundo que gira, principalmente o futebol, Paulo? Olha, meu pai tinha uma amizade com o André Negão, do Corinthians, de antes, de samba. E quando meu pai assumiu a base, hein, ele falou assim pro meu pai, ó, ladrão, se você não estiver preparado para ouvir que você é ladrão, vai ser a coisa mais leve que você vai ouvir. Se não estiver preparado, nem assume. Então, eu acho que isso vai poder vir a acontecer, mas eu acho que é o que você falou, é servir ao Palmeiras e não se servir. E outra, eu não preciso jubilar no Palmeiras. Eu acho que eu tenho que fazer um trabalho ali, porque é cansativo. Você tem 3 anos de gestão. Eu sei o que é trabalhar, porque quem trabalha numa diretoria trabalha também bastante. E passar pelo Palmeiras, eu tenho que deixar ali o legado, eu tenho que deixar melhor de como eu peguei. E pode ter certeza absoluta, como aí fala do governo, no meu governo não vai ter essa coisa de ralo, não. O ralo vai fechar, torneira fechar e o ralo vai ter que ser tampado, porque não dá para se gastar mais do que ganha, do que se arrecada. Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Sucesso, sorte para você se confirmar a sua candidatura à presidência do Palmeiras. Boa sorte, porque a campanha não será fácil, você sabe disso, já tem ideia com certeza que não será fácil. Repito, tem que passar pelo filtro do conselho para depois ter uma outra briga, uma outra luta, que é exatamente os votos dos associados. Boa sorte, viu, Paulo? Obrigado. Eu queria agradecer aqui o espaço, de novo, mais uma vez. Eu acho que o trabalho que você faz é muito bom. Eu acho que a gente chama da mídia alternativa, né? Que não é aquela tradicional. E você tem essa turma aí, o pessoal lá, o Alê, o Pilhates, os caras que saíram por aí, que não era convencionalmente... E você foi um cara que acompanhou o Palmeiras, sabe da história do Palmeiras, e para mim é uma honra, de verdade, estar aqui sem demagogia nenhuma. Fico até emocionado de estar aqui e até ter tocado no assunto do meu pai. E, de verdade, temos que também ter pessoas no futebol, no esporte, como você, melhor também. Porque a qualidade também não está muito boa, né? Mas obrigado, você é um cara que está aí salutando também. Então, você também não é como fala? Você não é o queridinho, né, de todos, mas você tem a sua história, você tem o seu respeito, você tem o seu nome, e é com isso que você tem que continuar. E eu total parabéns aí ao seu trabalho, ao espaço, eu agradeço muito e fico muito feliz. E se Deus quiser,
se tudo der o êxito que a gente quer, né, com certeza a gente pode voltar aqui e falar de Vamos falar, de outras com certeza, coisas. com certeza. Agradecendo ao Paulo Justo, que foi o convidado dessa edição do programa Bola Não Para. Fica o convite para você sempre estar ligado no meu canal no YouTube, que sempre tem uma entrevista inédita falando de esporte, de futebol também, aqui sempre no Bola Não Para. Tá legal? Até a próxima!